Que bom que você está aí ligadinho no nosso programa. Agora é o momento da volta às aulas. Quantas crianças estão na escola e você, aliviado, né? Com bagunça em sua casa, não é? Ah, mas não tem assim. Será que a mochila escolar também não vai trazer algum problema à saúde do seu filho? É algo para se pensar, não é? Daqui a pouquinho a gente vai saber se a mochila pode se tornar uma vilã à saúde. Também vamos ter atividade física no programa de hoje. E não é só isso, vamos ter culinária no programa. Vamos ter sopa doce de sagu. E agora é o momento em que todo o Brasil está voltado para as Olimpíadas de Pequim. Muita gente quer se tornar atleta, não é? E ficar com a postura certinha, correta. E será que a mochila escolar pode prejudicar a garotada? Vamos saber agora com a fisioterapeuta Geisa. Tudo bem, Geisa? Tudo bem. Geisa, me conta, a mochila escolar pode prejudicar a coluna da garotada? Com certeza ela pode. Porque ela não é adequada às condições que deveriam ser, né? Na maioria dos lugares, as crianças têm que carregar um material extra em função das atividades que eles vêm a ter durante o dia. Existem atividades extras curriculares em quase todas as escolas. E nas escolas que não existem, elas têm sempre uma quantidade extra de carga, seja por uma troca de roupa, seja por alguma coisa que eles julgam necessário carregar, que na verdade seria desnecessário se nós pensássemos que aquilo venha a ser um extra. E como eu falei nos Jogos Olímpicos de Pequim, tem a garotada que leva para a escola o material e também o uniforme, leva mais coisa ainda, porque eles querem se tornar também grandes atletas. Isso pode prejudicar também, não é? Porque eles levam mochila para natação. Levam, sim. Levam a chuteira para futebol, levam, às vezes, até um instrumento que vai estudar uma música, e isso tudo eles vão levando nas costas. E qual é o peso adequado da mochila escolar? Isso é um fator bastante discutido. Propõe-se 10% do peso corporal, depois 15% do peso corporal, mas se nós levarmos em conta que cada criança é uma criança, isso se torna muito complicado de determinar tão simplesmente assim. A gente tem que levar em conta que a criança tem atividade física ou não tem atividade física. Então ela é uma criança forte ou não é forte. E não é o peso dela que vai determinar isso. É a vida dela, se ela pratica atividade física, se ela tem hábitos saudáveis, ela vai se tornar uma criança diferente de outra criança. Então, a educação não pode ser padronizada. Nós temos que levar em conta que depois ela vai ter uma situação em que ela vai ficar horas com aquilo nas costas e aquilo vai se tornando cada vez mais agressivo a postura dela. Então, como qualquer carga em qualquer lugar, vai tender a ceder um ponto. Como você falou, 10%, então se pensa que 30 quilos, 3 quilos seria o material, o peso da mochila escolar. Mas como você falou, depende da atividade física, depende de vários fatores, não é? Ele foi discutido em 10% até 2006. Em 2006 teve uma proposta de subir para 15%. Só que aí complicou-se por causa disso. Como que nós vamos impor um peso, uma carga para uma criança? Porque a mochila escolar vai se torna uma carga. Como uma pessoa que faz um exercício. É verdade. E a criança carrega aquilo às vezes o dia inteiro nas costas. Tem criança que carrega até pro recreio, né? Tudo. E também tem a lancheira escolar, né? Também tem a lancheira. Tem tanta coisa que eu vou falar sobre isso também. E quais os problemas, Geisa, mais comuns provocados pelo excesso de peso das mochilas? A criança, ela passa a ter muita dor. É a primeira coisa que ela relata. Ela tem dor de ficar em pé, tem dor de ficar, inclusive, sentado. E, na verdade, esses seriam sintomas de uma provável escoliose ou de uma provável, em alguns casos, pode chegar a ser até uma hérnia de disco. Caramba, tudo isso? Tudo isso. Tudo isso porque, na verdade, a vida estudantil da criança é mais longa do que a gente para se conscientizar, né? Se a gente para pensar, a vida da infantil, a vida de mochila, ela é longa. E se você não está com a mochila, está com o material aqui. Então, de algum modo, você está com uma carga. E essa carga vai te desequilibrar.
vai mudar o que a gente chama centro de gravidade, E né? a coluna, na verdade, acaba sendo torta, né? Isso, a gente tem que Ou pro lado, pro outro, como é que é? Porque a gente tem que considerar a coluna um segmento. Se a gente pensar a coluna num segmento, a gente pode pensar que esses segmentos existem presilhas. Vamos pensar desse modo para ficar simples. Então eu tenho presilhas num segmento. De acordo com que essas presilhas, que seriam os músculos, vão sendo tratados, vai alterar isso. Então, de que modo? Se a criança ela fica com uma sobrecarga muito grande de um lado, ela tende a mudar o segmento para esse lado. Se ela faz o contrário, ela tende a mudar para esse lado. Isso que seria a escoliose, seria uma curvatura lateral. Então, essa curvatura lateral, ela acontece pela carga. Só que, por essa carga, o corpo ele não está inerte a isso. O corpo vai reagir de algum modo a isso. Então, esses cabos de aço, eles vão tornando a carga deles, as características deles diferentes. Então, o músculo que tinha uma força X, ele passa a ter uma força Y. Muda a força. Se ele tinha um alongamento X, ele passa a ter um alongamento Y. Então, as características do corpo da pessoa mudando é o que traz a alteração da postura. Na verdade, o que acontece no corpo da pessoa é a recaracterização do segmento. Então, um problema na infância pode acontecer com um adulto que tenha problema postural. É exatamente isso que eu estou querendo te dizer. Exatamente. Se a gente pensa numa criança que carrega uma mochila durante, vamos dizer, 5 anos da vida dela, para ser sucinto, né? Considerando que criança não gosta de mochila, que vira mocinho, né? Se ela carrega a mochila, seja nas costas, seja na rodinha, como for, ela vai ter um padrão, cada vez que ela estiver com aquela mochila, seja um padrão de se curvar, seja um padrão de se torcer, e ela vai ficar isso durante anos da vida dela. Então isso vai mudar o comportamento dela. É como se quando ela tirar essa mochila das costas, ela estava tão habituada que aquilo se torna o padrão dela. Então se ela está com a mochila das costas assim, ela tira a mochila e continua assim. Acostumou. E aí eu pergunto, qual é a mochila mais indicada? A de rodinha? Ou aquela com as duas altas, ou a mochila como a do carteiro, né? Aquela de lado. Tem uma mais indicada? Na verdade, a indicação seria de acordo com os parâmetros da pessoa. Então, seria mais ou menos assim. Se a pessoa tem uma característica, poderia dizer até uma preferência mesmo, a uma mochila nas costas, a gente tem que tomar cuidado como que vai ser usada essa mochila. Mais do que se ela vai usar nas costas, se ela vai usar de rodinha. Porque se ela usar a mochila nas costas de maneira incorreta, ela vai ter consequências ruins assim como ela usar a rodinha. Aí fala, então não se deve usar mochila. Se deve usar mochila, mas corretamente. Então no caso da mochila nas costas, tem que tomar certos cuidados, como por exemplo, as alças estarem de acordo. Não usar uma alça só. Se eu uso uma alça só, eu entro na situação da escoliose, que eu vou comer, porque eu trago um peso para um lado e sai do corpo. Então as alças têm que estar na mesma altura. Principalmente os meninos têm o hábito de deixar a mochila frouxa, já lá embaixo. E ainda com isso eles resolvem correr. Aí a coluna fica ali completamente móvel ali, né? Completamente judiada. Não conseguiu colocar direitinho ali a mochila, então o peso não está no local adequado, né? Sim, a gente tem que lembrar que todo o peso, toda a carga, quanto mais próximo do corpo, mais leve, vai dizer, mais leve a carga vai ficar, se aproximar do corpo. Tá certo. E eu sugiro, não sei se você vai concordar comigo, porque hoje em dia os alunos levam tantos materiais para a escola, tantos mesmo, e nos Estados Unidos tem aqueles armários, o pessoal coloca o material ali, pega um pouquinho, vai para casa para fazer o dever, depois volta, troca só o livro, o caderno. Era uma boa para as escolas, né? Era uma boa. Isso se comenta há muito tempo, mas não se faz, né? Seria muito bom. Inclusive, começou a acontecer o oposto, né? Porque as crianças primárias, diríamos de primeira a quarta, agora ano, né? Quarto ano, eles antes carregavam a mochila com material básico e tinham um percentual de material que ficava na escola. Você estava na escola, a professora trazia alguns materiais com seu nome que estavam no armário. Agora não, agora a criança carrega esse mais do que a gente já carregava. E a lancheira. E a lancheira.
Tadinha das crianças, né? É quase um cabide. Quase um cabide. E daqui a pouco a gente fala mais sobre mochila escolar, tá bom? Tá. A gente vai lembrar no intervalo, daqui a pouco a gente volta.